mais uma reflexão de caminhar na graça. Pedro nos chama para, ou melhor, nos instiga, nos chama, ele nos alerta para que a gente viva de maneira atenciosa, atenta, alerta, com relação aos ataques. Mas como ficarmos alertas ao ataque do diabo? O que isso significa de fato? Ele diz lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que significa estar alerta quanto ao ataque do diabo? O que significa de fato isso na nossa vida? A gente precisa entender que não se trata de algo físico. Podemos até mesmo ser tentados de alguma maneira, como Jó foi, mas esta não é a questão. O que está em jogo é uma forma de pensar, uma maneira de agir e aonde nós colocamos o nosso coração. O ataque vem não de uma maneira talvez tão declarada abertamente, mas é algo que vem sorrateiro, algo que nos leva a repensar ou a agir de maneira contrária àquilo que temos aprendido com relação ao Evangelho, às boas novas, a maneira de viver neste mundo. Cristo nos foi o exemplo de como devemos viver e de como não cair na tentação do diabo, pois ele nos instiga a vivermos segundo o pensamento natural, a querermos ter algo em troca, a recebermos pelo nosso esforço e que nós devemos nos esforçar para alcançar alguma coisa. Tudo é feito no toma lá da cá, tudo é, na realidade, para instigar a nossa ganância, o nosso desejo egoísta, o nosso orgulho, a nossa arrogância. E é nisto que a gente precisa estar atento. Não podemos viver segundo a maldade deste mundo. Não podemos deixar que o mal que está em nós domine todas as nossas ações, todo o nosso modo de pensar, todas as nossas atitudes. Precisamos repensar com relação a isso e estarmos atentos a essas coisas, pois são estas que nos impedem de experimentar e de viver e de revelar o pleno conhecimento de Deus. Nós somos chamados para expressarmos o nosso Deus, para revelarmos as suas virtudes, isto é, para praticarmos o egoísmo, para praticarmos a ganância. Não, nós somos chamados para revelarmos a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão, e é isso que a gente precisa fazer. Porque não se trata simplesmente de atitude, de fazer isso, porque se não fizermos, nós não amamos a Deus, nós não teremos a vida eterna. Não se trata disso. Se trata de compreendermos a natureza que nós recebemos. Nós somos feitos à imagem de Cristo, fomos feitos segundo o coração de Deus. Ele nos deu da sua natureza, Ele nos deu da sua vida, para que a gente viva neste mundo como Cristo. Por isso nós recebemos da mente de Cristo, por isso fomos feitos à imagem de Cristo, por isso nós somos coparticipantes da natureza divina, por isso recebemos da vida de Deus, para que a gente, tendo sido capacitado, ou seja, tendo sido feito um ser espiritual, conforme o coração de Deus, nós vivamos segundo essa natureza. É disto que trata o reino de Deus e é nisto que a gente precisa ficar atento para não andarmos segundo o pensamento deste mundo. Resistirmos ao diabo está em resistirmos a essa forma de pensar, de achar que podemos viver, que está tudo bem vivermos segundo a maneira de pensar deste mundo, sendo egoísta, não nos comprometendo com as pessoas, não nos comprometendo com a vontade de Deus e nem com o seu querer. A gente precisa aprender sobre isso e viver plenamente o reino de Deus, expressando o nosso Deus ao mundo, sendo imitadores de Cristo e de nosso Deus. Pois precisamos aprender a ser oferta e oferta com alegria, a cuidar daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos, sendo zelosos no exemplo, no modelo que nós somos, para que
cada um possa crescer, amadurecer e conhecer o nosso Deus. Estamos alertas quando nós permanecemos segundo a fé, segundo as promessas de Deus, andando neste mundo não como pessoa natural, mas como um ser espiritual, revelando e manifestando o reino de Deus a todas as pessoas. É isso que a gente precisa entender e compreender. Somos chamados para expressarmos Cristo, para revelarmos o nosso Deus. Deixamos de fazer isso e deixamos de estar atentos e alertas quando nós andamos segundo o pensamento natural e não como Cristo. Isto implica vivermos por fé, e o justo vive por fé, não pelo que vê, não pelo que pode provar, mas segundo aquilo que seja a vontade de Deus, revelando o seu reino, manifestando a sua glória e transmitindo valores eternos a todas as pessoas. Que a gente possa viver como Cristo neste mundo, pois Ele nos capacitou, o nosso Deus nos capacitou para vivermos desta maneira. Que a gente possa entender e nos submeter à vontade de nosso Deus, estando alertas para não cairmos nas ciladas do diabo e andarmos neste mundo achando que está tudo bem sermos pessoas naturais. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.